Então nós temos aqui uma ação de Deus falando com os anjos, com Jó, em relação a isso, da criação. Então, os primeiros seres criados foram os anjos. Depois nós temos as árvores, todo o ambiente e tal. E aí então Deus cria o homem, os animais e as aves. E Deus dá a Adão a incumbência de nominar isso que ele criou. Deus bem o poderia fazer, mas a excelência de Deus já está na condição de que é Adão que detém sobre ele toda o seu potencial, né, de dar nomes àquilo que foi criado. E essa prerrogativa em nenhum momento foi dada a anjo nenhum. Anjo nenhum. E como eu já ensinei a vocês aqui, existe uma diferença entre anjos e demônios. E absolutamente ninguém, e eu não me atrevo a fazer isso, a dizer em que momento o querubim ungido deixa de ser um querubim para se tornar um demônio, um satanás. A Bíblia se cala sobre isso e eu não vou dizer que é A ou B. Mas neste texto que nós lemos do Apocalipse 10, nós vemos que a qualificação desse anjo, ainda que ele esteja com letra minúscula, ele traz uma qualificação. Qual é a qualificação? Este anjo é forte. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa o quê? Mensageiro. Então, este anjo, ele é literalmente um mensageiro forte. E em nenhum outro lugar da Bíblia nós vamos encontrar qualquer tipo de referência a anjo sendo forte. Nós vemos tudo isso agregado ao nosso Deus, ao próprio Jesus e a Deus o Pai. Deus forte e poderoso, né? Mas a anjo não. E aqui ele aparece com um livrinho. Esse livrinho que é uma questão, né? Que tipo de livro? Sabe-se pelo texto que há alguma coisa escrito, relatado, e que João deve selar e não falar. E isso é bem importante, porque aquilo que deve ser dito está sendo dito por Deus por meio da sua palavra. Aquilo que deve ser escrito já foi escrito por Deus por meio dos seus profetas. E o que deve ser pregado depende de mim e de você, porque este é o período da pregação da palavra de Deus. Pois bem, dentro desta qualificação, ele descia do céu, ou seja, ele tinha um lugar de origem da onde ele vinha, que era o céu. Vestido de uma nuvem. Dá para entender alguém vestido de uma nuvem? Não ficaria mais bem entendido nós entendermos que essa pessoa que vem, ele vem o quê? Envolvido com as nuvens. Né? Porque Tessalonicenses diz que ele virá e estará sobre as nuvens. E nós encontraremos com ele nos ares. Então ele está nas nuvens e nós encontramos com ele. Então essa característica ela é importante para este anjo. Da onde ele vem. Porque um anjo, ele não pode vir da terra. Ele só tem origem do céu. E outra, porque anjo não faz o que quer. Anjo não tem livre-arbítrio. Já teve, hoje não tem mais. Anjo, ele só faz, só opera, tá? Mediante a autorização de Deus. Hebreus vai dizer que eles são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Então, esse negócio de que o anjinho da guarda, eu vou ter um anjinho em casa para guardar minha casa, eu vou colocar... Isso tudo é baboseira, esquece isso. Né? A doutrina dos anjos que foi deturpada pela Igreja Católica
Eu tenho um livro que explica bem isso e tal, e que nós não vamos falar sobre isso aqui. Mas muita gente está enganada em decorrência disso. Tá? Então, por causa desta ação, nós vemos que ele tem uma origem. E se tem uma origem, esse mensageiro ele é forte. E eu, particularmente, vejo Jesus como um mensageiro das boas novas para a terra. Para a minha e para a tua vida. Só que esse período aqui vai ter algumas coisas que nós vamos ver que mostram Jesus antes, durante e depois. Porque ele é forte. E aí tem aqueles que dizem que a igreja passa pela grande tribulação, enfim, e tal, e que Deus tem um projeto, enfim, não vamos falar isso que nós já falamos em outra época. Mas Jesus está conosco, irmãos. Jesus está conosco. Mesmo durante a tribulação, ou não, a igreja não passa, mas isso não quer dizer que ele não esteja conosco. Ele está conosco. Isso precisa ficar bem claro. Porque tem pessoas que falam coisas que, na verdade, não são. E aqui, ele diz o seguinte: vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o quê? Vamos falar um pouco do arco celeste? Vamos dar uma lida em Apocalipse 4:3, no mesmo livro. Vamos ver. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Lembra quando eu disse para os senhores que Deus nunca criou o arco-íris? Você lembra? E você não vê crente dizendo aí que Deus criou o arco-íris? Né? Você vê o arco-íris no céu e fala assim: olha o arco-íris, Deus criou. Não. Devagar com andou, que o santo é de barro. É. Sim. Por quê? Por isso os cultos de ensino. Por isso os cultos de ensino. E tem uns cultos de ensino por aí que você nunca vai ouvir isso, né? Deus, Íris, é uma deusa pagã, grega. E os gregos que nominaram isso. Né? E ao longo da história nós vamos ver. Então o arco não é de Íris, o arco é de Deus. E por ele ser de Deus, ele é celeste, ele vem do céu, colocado por Deus. Então, quando Deus cria os céus e a terra, ele cria o luminar maior e o luminar menor. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. É a fusão do trabalho deles mediante o dia e não a noite, mediante o dia, que nós vemos o reflexo por causa das águas no céu, que faz com que haja a aparência de um arco. A este arco é dado o nome de celeste. Até o demônio quer copiar as coisas santas de Deus e coloca isso em bandeira de vocês sabem de quem, né? Da turma que não vem ao caso. Mas isto não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que ele está envolto com o arco celeste, mostrando que realeza, poder de criação e dominação. Aleluia. Este é o sentido do arco. E está sobre a sua cabeça, honra. Ele está envolto. Em Apocalipse 4 mostra que ele está envolto. Aqui ele está dizendo que ele está acima dele. Honra. Esse mensageiro, ele tem honra. Glória a Deus. Ele não é um qualquer. E um pouco mais à frente, ele diz assim: e o seu rosto. Observe que tem muita gente que fala de cara, né? Quem tem cara, quem é? Cavalo. O rosto era o sol, não é isso? Ou seja, como? Uma ação de comparatividade.
Ou seja, estamos comparando o rosto do Senhor como o sol. Isto foi importante porque Daniel 10:16, vamos ler? Daniel é um livro antigo, do Antigo Testamento, profético, que vai fazer alusão ao Apocalipse. Ok? 10:16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobreeram-me dores e não me ficou força alguma. Perdão. Eu vi aqui. É isso mesmo. Daniel 10:16. É isso mesmo. Esse posicionamento, ele mostra a questão do rosto sobre meio à luz, né? De quando ele foi glorificado. Lembra quando eu falei para vocês da simbologia e da tipologia? Simbologia e tipologia são doutrinas, são doutrinas dentro da teologia para se estudar. Então, em algum momento, Daniel ele tem a tipologia de Cristo para o Novo Testamento. Esta é uma passagem, o rosto, né? Falando de honra, de magnitude. E ele estende isso, do rosto como do sol, e os pés como colunas de fogo. Lembra que eu falei que os pés são autonomia? Ele tem autonomia. E tem uma qualificação sobre este anjo, que nós vamos ver aqui no versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé, olha só, os pés. Ele pôs os pés sobre o mar, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ora, eu não separei aqui para a gente ver isso, porque eu achei que era irrelevante, mas eu quero falar do lado direito e do lado esquerdo. Se nós estivéssemos no Antigo Testamento, Mateus estaria pego. Porque ele é canhoto. E os canhotos eram desonra dentro da cultura judaica. E não estariam com Deus. Deu sorte, hein? Aleluia. Jesus mudou a história, hein, Mateus? Se não... Não. E o que acontece? O lado direito é sempre honra. É sempre visto como honra. Por isso que nós vemos o Filho do Homem à destra de Deus, à direita de Deus, sempre como honra diante de Deus. Ao passo que o lado esquerdo é sempre visto como desonra, como humilhação. E aqui, ele diz que ele está com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo na terra. Quando nós olhamos para mar na Bíblia, ele fala sobre pessoas. Nós já vimos isso, né? Ele fala sobre pessoas, né? O mar de vidro. Poxa, mar de vidro. Como o Apocalipse 11 fala, né? Vidro fala de transparência, fala de reflexo. Pessoas que estão refletindo a glória de Deus. A igreja. Mar de vidro. E aqui ele está falando justamente essa condição dele colocar o pé direito com honra sobre o mar, sobre as pessoas que o servem, que estão com ele, que pregam a palavra e assim por diante. Mas na terra, ele está falando da sua justiça, da sua imposição, das coisas que sobrevêm. E nós vamos constatar esta questão bem clara aqui, sobre os pés,
lendo Apocalipse 1,15. Alguém lê para mim Apocalipse 1,15 para que a gente tenha... Os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Vamos lá. Apocalipse 1,15, então, como leu nosso irmão, nós vamos repetir aqui para ficar gravado para você que está assistindo essa aula. E os seus pés, semelhante a latão, reluzente, como se tivesse sido refinado uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Muitas águas, muitas pessoas, voz de várias pessoas e tal. É isso que ele está dizendo. E ele vem dizendo aqui que ele está com o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então nós vemos que existe uma questão interessante desse anjo, o que ele vem fazer. E aí então nós entramos dentro de uma linha muito importante. Qual é? Vamos ler o versículo 3. E clamou, olha o anjo clamando, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Sabe o leão quando ruge? Dizem que o rugido do leão na savana africana, ele pode ser ouvido a quilômetros. Eu fiquei pensando comigo, como que 3 quilômetros, né? Que se olha a boca do leão, ela não é muito grande, você já reparou? Em vista de outros felinos, ela não é muito grande? Não, não é não, mano. Se a gente olhar a boca do leão, normal, ela não é muito grande. E em vista da... ela, em relação a nós, ela é imensa. Mas ela não é muito grande. Só que o leão, quando ele vai abocanhar a sua presa, a boca dele abre 3 vezes mais. E quando ele solta o rugido, ela abre 3 vezes mais. É uma sobreforça. Não. Só 3. É que ele multiplica. Ele abre muito mais. Porque quando ele abocanha, ele trava a pessoa. E ele já vai no pescoço. Ele cessa a condição de respiro da sua presa. Ele abate a presa. E ele não solta mais. Por quê? Porque enquanto a sua mordidura ela não murchar mediante a morte da sua presa, ele não solta ali. Ele não solta. O felino, no modo geral, é assim, mas o leão é tremendo isso. E ele traz esta característica para nós aqui, dizendo que o seu bramado é como um leão, para que todos ouçam o seu bramido. Todos vão ouvir. Não tem ninguém que não vai ouvir. Como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar a sua voz. Os trovões, estrondo, né? Isso é uma alegoria para dizer, ele vai fazer ecoar. Quando ele bramar, quando o leão da tribo de Judá, ele bramir, todos vão ouvir. Não tem esse que é bom, que é ruim, que é perfeito. Todo mundo vai ouvir. Por isso que quando a gente fala, ou prega Apocalipse, ou fala dessas coisas, nós precisamos ter uma análise muito interna de nós mesmos em relação a esse tipo de ação. Porque o negócio não é uma brincadeira. E é fato. Ah, não aconteceu até agora, não vai acontecer amanhã, nem depois, mas creia, vai acontecer. Vai. Se está aqui, vai acontecer. Nós não podemos pensar assim, não, vai acontecer. Mais perto do que nunca. A cada minuto. Quando nós estamos olhando para o relógio, ele tem um negócio bem interessante. Porque o relógio, ao mesmo tempo que ele acelera para a gente ir embora, e é chato quando você está falando das coisas de Deus, você quer ficar muito tempo, né, se envolvendo com as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo ele está te dizendo o seguinte, calma, porque quanto mais rápido eu passar, mais rápido ele virá. E talvez ele possa vir hoje. Né? Vamos lá? Versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. Quando nós olhamos isso, nós precisamos entender agora, e é isso
que eu quero falar com vocês, o versículo 5 e 6, que nós vamos meditar juntos. Amém? Antes de falarmos no versículo 5 e 6, eu quero pedir para que... O nosso irmão Jordan chegou. O Jordan, ele deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse 5 e 2. Mateus deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse 10, 10. Emanuel deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse 18, 21. 5, 2, 10, 10 e 18, 21. Esse anjo forte, ele aparece com a qualificação de anjo forte e de anjo atuante. Ou seja, antes, durante e depois, o anjo está atuando. Apocalipse 5 e 2, quem está com ele? Que fala do anjo no início. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Observe que ele aparece antes com o selo, perguntando: quem é digno de abrir? O anjo forte, quem é o digno de abrir? E aqui nós vemos o livrinho sendo aberto, na mão do anjo forte. 10 e 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ou seja, Apocalipse 10, 10. Alguém já comeu um livro? Quem já comeu um livro aqui? Hã? Essa aqui é uma simbologia sobre as palavras do livro. E as palavras do livro, ela só tem efeito que ela desce como mel. Mas se ela fizer na tua vida somente parte doce interna, ela não resolveu nada. Ela precisa entrar e estourar você por dentro, machucar você por dentro. Porque se ela não fizer isso, ela não está te curando. Lembra que eu falei do gafanhoto, do que a gente tem Silvestre, de João, quando ele se alimentava de gafanhoto silvestre e tal, que ele é docinho quando você morde e tal, mas quando ele bate internamente, é assim a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela não causar alguma dor interna na alma, ela não está curando. Mas graças a Deus que ela entrou em mim e fez uma mudança na minha história e eu comecei a sentir como é difícil, como é dolorido e dói. Eu falei hoje para uma irmã, não pare, continue, dói. Mas é a palavra que está fazendo efeito. E a palavra, o remédio, quando ele é dolorido, quando ele é tal, ele é difícil, não é remédio ruim. Né? Dizem as mulheres que tem a bezetacil, né, que tem que tomar, é hack, né, que tem que tomar, é isso? Quando vai ter que beber, né? Que é uma dor insuportável, que não sei o que, né? Não é? É. Enfim, que dói pra caramba, né? Mas resolve, né? Resolve. Então, assim, são remédios que machucam, que trabalham internamente, é que vai resolver o problema. Muitos aqui, vocês são novos, nem sabem, mas a gente quando era mais novo, mais meninão e tal, na rua, que jogava bola e tal, ele já ia pra rua sentindo dor. Porque não existia tênis, né? Jogava com o pezão no chão. Tá? E quando você chutava a bola, que dava sorte de pegar a bola, e vocês, alguém já viu falar aqui, dos boleiros que tem aqui, de bola de capotão? A bola de capotão é um negócio tão duro, que eu nem sei como podia ser chamado de bola. Mas é a bola de capotão. E chutar aquilo era uma habilidade tremenda. Por isso que o rei do futebol diz que é o Pelé, e é mesmo porque o que ele fez lá, essa turma hoje não faria, com certeza. Mas, quando você errava a bola e você chutava o chão, se abria uma lasca no dedo que ficava a unha muitas vezes pendurada. Não era, Gilmar?
Era terrível. E lá vinha a mãe, com um negócio chamado mentiolate. Rapaz, aquilo quando batia no dedo, e tinha que colocar. Porque quando você colocava aquilo, o bicho era vermelho, mas doía até a alma. Saía para fora assim o cérebro e tal, porque aquilo doía de um jeito que você chorava, você humilhava e tal. E se a mãe colocasse aquilo com você na rua para andar, você tinha que ser macho. Porque os outros meninos riam da tua cara se você chorasse. E acontecia a mesma coisa com ele, mas tinha que colocar o mentiolate. Por que eu estou contando essa historinha para ilustrar aqui? É porque o mentiolate era dolorido, o bicho era ardido, doía, manchava, deixava você pingando. Você tinha que andar com o pé assim no calcanhar e tal, para no dia seguinte conseguir. E muitos iam para a escola de chinelo, da Havaiana, né? Machucado e tal. Mas ia. Você sabe por quê? Porque não tinha curativo, não tinha nada. Mas em 2 dias tal, jogando bola de novo. Né? Por quê? Porque ele entrava onde necessitava e curava. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus precisa ser dessa maneira na minha e na tua vida. Ela precisa entrar dentro de nós, o livrinho, quando ele é aberto, ele precisa entrar dentro da minha e da tua vida e saber que Jesus, ele é o Deus forte, o mensageiro forte, e ele vai nos dar esse remédio para mudar a nossa história. Se o remédio não fizer efeito, você ainda está doente. E no consultório do nosso Criador, você vai gemer, vai sapatear, vai chorar, vai espernear, como diz na Bahia, vai dar calundu, mas vai ser curado. Vai ser curado. E o crente que é curado, você vê reflexo dele na igreja. O crente doente, tudo lhe dói, tudo lhe machuca, tudo está errado, tudo não está de acordo. Ele está doente, irmão. No corpo e na alma, principalmente na alma. E eu quero falar aqui do versículo 5 e 6 de Apocalipse 10. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu. Rabagarasturiandered. Lembra quando eu falei sobre o símbolo da mão? Que a mão, e veio sobre mim a mão do Senhor. E veio sobre mim o poder do Senhor. E quando ele levanta a mão, ele levanta o poder ao céu. E jurou, olha o juramento. Isto é um juramento. Por aquele que vive. Quem é que vive? Senhor. Para todo sempre. O qual criou, olha Deus aí. Criou o céu e o que nele há. Criou a terra e tudo que nela há. Criou o mar e tudo que nela há. E não havia mais demora. Por isso que ele diz: o que há de vir virá e não tardará. Essa demora para a gente é um negócio meio esquisito, porque nós queremos já de Deus. Mas o problema é que o negócio já aconteceu lá para Deus, já aconteceu. Porque ele não tem tempo, ele trabalha no tempo. Ele é atemporal, ele está na eternidade. Essas coisas já aconteceram para Deus. Nós estamos passando um período que é estabelecido por ele. E nesse período estabelecido por ele, nem eu, nem você, não tem ser humano, não tem homem na Terra capaz de dizer em que momento esse período é, sem demora, para mim e para você. Pode ser que nós vamos para casa hoje e não tem demora. Pode ser que o ímpio que está aí fora, ele vá para casa ou chega e tal, e sem demora, acabou. E como você vai fazer? Você não vai fazer mais, porque não dá mais o que fazer. E aqui nós vamos encontrar esses 2 versículos, o 5 e o 7, nos trazendo algo bem interessante. Por quê? Porque quando ele fala que não haveria mais demora, olha o que ele escreveu 500 e tantos anos antes, em Daniel 12:7. Olha só,
honra. Ouvi um homem vestido de linho, honra, que estava sobre as águas. Olha ele com o pé na terra e nas águas do rio. Quando levantou a sua mão, olha agora a honra. Apocalipse está falando só a mão, né? Mas aqui ele fala a mão direita, honra, poder e honra. E da sua mão esquerda ao céu e jurou. Olha o juramento, justiça. Por aquele que vive eternamente, Deus, o Pai, que depois de um tempo e de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Um tempo, fora de tempo, meio tempo. Ele está falando do que aqui, gente? Tribulação. Por isso que seja antes, seja durante, seja depois, Jesus está conosco. Que foi o texto que nós lemos. A Bíblia, ela não nos deixa confundidos, irmãos. A Bíblia é isso. Por isso que nós andando por esses textos, nós vamos ver um grande agir de Deus. E aqui ele mostra para a gente uma coisa, que este homem que jurou, ele não pode jurar por qualquer coisa. E aqui existe duas qualificações desse anjo. O anjo que é remidor e o anjo que é vingador. Irmã Sandra, Apocalipse 5 e 6. Gabriel, Jó 19, 25. Vamos ver o anjo, né? o parente, a essência, né? Dele remidor, de remir. Remir é aquele que redime, que faz a honra. Pode ler, irmã Sandra, para a gente, por favor, minha irmã. Apocalipse, capítulo de número 5 e versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Quem que estava diante dos anciões? O que tinha diante dos anciões? Um cordeiro. Lembra que eu falei dos anciões? Quem eram os anciões? Né? Os 24 tal. E ele está no meio deles, ok? Quem mais? Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha aqui só. Aqui nós estamos falando dele como remidor, que redime, que está cuidando, né? Aqui ele está na essência da teofonia. Nós vamos ver já. Lê para nós agora Jó 19, 25 como vingador. Isso, que todo mundo gosta de ler esse versículo e tal, e você vê nas igrejas, principalmente festividade e tal, a igreja está cheia, então o nego lê e tal. Lê para nós agora. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, eu sei que o meu Redentor vive, né? Só que ele é vingador. Redentor, que redenta, que bate o martelo, que vem como vingador. Vem para vingar os seus. E por fim se levantará, não sobre a terra, sobre os homens, mas sobre a terra. Justiça. Tudo aquilo que os homens fazem hoje vão ter um preço a ajustar quando ele vier. Porque nós temos aqui algo interessante que eu quero passar com vocês para que a gente adiante, que é a questão daquilo que nós chamamos na teologia de teofonia, que eu falei no começo. Teodeusfonia, né? Aparecimento, imagem de Deus, né? Ela se encerra na morte de Cristo na cruz do Calvário, porque ali parou, ali ele já é Cristo, na sua morte acabou. Irmã Flávia, lê para mim Atos dos Apóstolos 7, 55 e 53. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 55 e 56. Para você que está nos acompanhando aqui, está sendo lido aqui na igreja, mas eu vou ler para vocês. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, olha a honra de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, a eternidade aberta, e o Filho do Homem que está em pé, à mão, à destra, ao poder direito de Deus. Então, a teofania colocada como sendo Jesus, ela vai até a morte de Jesus. Após a ascensão, ele passa a ser o Filho do Homem. Isso fala da natureza de Cristo. Por isso que ele é o remidor. Por isso que ele é o vingador. Jesus nunca mais, você que está assistindo essa aula, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor 4, onde eu presido, eu quero deixar para você uma informação. Jesus nunca mais será eternamente como ele foi quando ele veio à Terra. Porque ele se dispôs de toda a sua divindade, a sua magnitude, e se fez homem, incorporou como homem. Mas como homem, para que ele pudesse ser o remidor e ser o vingador, ele precisava entender a natureza humana, ele precisava sentir as aflições humanas, e ele levou sobre si marcas que ele não trouxe quando ele veio. Mas quando ele volta, ele leva marcas nas mãos e nos pés e do seu lado. Isso tem uma simbologia. E quando ele leva isso, nós vamos encontrar, né? A irmã Flávia leu ali, mas eu disse para andar rápido, né? Na carta de primeira epístola de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, nós vamos ver por que Jesus não é mais como ele era. Diz assim: porque, como bem sabeis, desculpe, eu li Tessalonicenses, é 1 Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus, uma só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então essa qualificação poderia ser só Jesus Cristo, mas ele agora é Jesus Cristo, homem. Ou seja, ele é o nosso remidor, ele é o nosso vingador. Amém? Então, eu quero deixar para vocês que esse texto de Apocalipse, que nós fizemos aqui uma exegese, é para que você entenda e compreenda que existem muitas outras coisas. Próxima semana, nós vamos falar sobre a mão desse anjo, atuando sobre a igreja, atuando sobre a grande tribulação. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, fique com Deus, e se você gostou, compartilhe isso, porque a igreja de Cristo, ela tende a ganhar. Fique com Deus e até a próxima.